monástico edâmico e eu estou, neste momento, vivo num mosteiro em Amaravati, que se chama Amaravati, em Inglaterra. É um mosteiro budista da tradição da floresta da Tailândia. E, portanto, pratica-se, é uma vida monástica, mas o mosteiro está aberto também a leigos, portanto, a pessoas de fora, porque como a tradição é mendicante, digamos que os monásticos dependem da ajuda e dos donativos de pessoas, de leigos. Então há uma interação próxima entre monásticos, entre a vida monástica da comunidade e as pessoas de fora, portanto está aberto. Eu ordenei-me há 4 anos, mais ou menos, portanto sou monge desde 2004 e, portanto, é uma prática um pouco mais retirada do mundo, em que nós temos meditação de manhã, começa às 5 da manhã, depois amanhã temos várias tarefas, algum trabalho, depois temos o almoço, a tarde é para nós estudarmos ou é tempo livre para nós meditarmos, e depois temos outra meditação às 7h30, mais ou menos, e pronto, e o dia acaba assim, só temos uma refeição por dia, aliás 2, que é o pequeno almoço e depois o almoço, e depois da 1 ao meio-dia na hora de inverno ou 1h na hora de verão, depois dessa hora não comemos mais nada, portanto temos só uns chás, portanto é uma vida mais frugal, mais regrada. Portanto, basicamente, esta é a vida monástica do mosteiro. Eu gostaria de começar por partilhar convosco a perspectiva, colocar em perspectiva a importância e o poder da meditação. Ou seja, a meditação digamos que é o eixo central das práticas espirituais da Índia, do yoga, do budismo, do jainismo, portanto, todas as grandes práticas, digamos, religiosas da Índia e não só, o eixo central é a meditação. Depois tem várias formas, portanto, dependendo de cada religião, houve várias formas de apresentação do ensinamento consoante o seu mestre ou professor, conforme o Buda, ou Patanjali, nos Yoga Sutras de Patanjali, Mahavira, da religião Jaina, portanto, mas o eixo central da prática é a meditação. Então eu gostava que vou ler aqui uns artigos, para pôr em perspectiva a importância, para vocês terem uma noção do impacto que a meditação na vida humana pode ter. Então vou começar aqui a ler-vos um artigo de um experimento que foi realizado em Washington. Portanto, são efeitos da prática de meditação transcendental em grupo no Programa de Prevenção de Crimes Violentos em Washington. O título em inglês do trabalho é Effects of Group Practice of the Transcendental Meditation Program on Preventing Violent Crime in Washington, D.C. Results of the National Demonstration Project, e foi publicado em julho de 93 no periódico Social Indicators Research. O estudo é o resultado de 2 meses de experimento para reduzir o crime na cidade de Washington, Distrito de Colômbia, nos Estados Unidos, com a prática de meditação transcendental em grupo. De acordo com o livro A Essência da Meditação, a meditação transcendental é baseada na ideia de fazer a atenção voltar-se para dentro de nós através do recurso de se pensar
de forma sossegada, numa coisa só. A mente permanece ativa, mas é deixada sem comando, buscando níveis mais tranquilos. O objetivo deste experimento era reduzir o índice de crimes violentos, uma vez que em experimentos anteriores a prática da meditação transcendental foi positiva nesse contexto. Cerca de 4.000 pessoas participaram do projeto. A meditação era praticada 2 vezes por dia, pela manhã e à noite, por aproximadamente 20 minutos. Os meditadores sentavam-se em posição confortável em locais fechados. Através da meditação transcendental, as pessoas promovem uma ampliação de consciência, podendo criar um ambiente de harmonia a seu redor, contribuindo para a criação de uma consciência coletiva mais pura. A energia criada por essa prática irradia positivamente no meio ambiente. Membros de projetos independentes, sociólogos e criminalistas provenientes de universidades, representantes do Departamento de Polícia do Governo e chefes civis autorizaram e monitoraram o progresso do projeto. Os crimes violentos ocorridos semanalmente foram avaliados pela Divisão Federal de Investigação. Dentre os crimes violentos estavam incluídos homicídios, sequestro, estupro, assaltos e furtos com agravantes. Esses dados foram fornecidos pelo Departamento de Polícia Metropolitana de Colômbia, referentes ao ano de 93 e também aos 5 anos anteriores, 88 a 92. Para controle, foi adicionado aos dados variáveis temporais, temperatura, umidade, precipitação, horas do dia, mudanças na equipa da polícia, atividades comunitárias anticrime, bem como informações de crimes anteriores e ocorrência simultânea de crimes em cidades vizinhas. Os dados foram analisados comparando com a variação de temperatura no período, uma vez que a média de temperatura semanal tem relação com a incidência de crimes. Houve uma redução significativa do índice de crimes violentos com o aumento do número de pessoas no grupo de meditação. O decréscimo máximo foi de 23,3% nas semanas finais do experimento. Ou seja, depois deste experimento de 2 meses, com 4.000 pessoas meditando 2 vezes por dia, 20 minutos, o crime numa das cidades mais violentas do mundo, em Washington, reduziu 23,3%. Isto foi provado. Portanto, depois, analisando os dados de 88 a 92, o decréscimo foi de 24,6% em todo o período, o que nos leva a concluir que em 2 meses a redução foi mais significativa. Várias análises adicionais foram realizadas corroborando os resultados encontrados. Os indicadores na redução dos níveis de crime violentos não são atribuídos às mudanças na equipe da polícia, campanhas comunitárias anticrimes e nem devido à época do ano. Os resultados também mostraram que mesmo após o término do projeto, quando já não havia o grupo de meditação na cidade, o efeito de redução no índice de crimes violentos manteve-se por algum tempo. Pronto, isto é só para nós termos uma ideia de que a meditação é real, portanto o efeito da meditação tem um impacto, tem consequências reais ao nível energético, ao nível da consciência humana. Eu vou falar também um pouco, principalmente no contexto budista, o que é, digamos, a base do ensinamento, de uma forma sucinta, portanto, não penso não demorar muito, e queria só também mencionar os benefícios da meditação, mencionando uns trechos que eu selecionei de uma grande escritora, pintora portuguesa, que ela tem uma grande realização espiritual, e onde ela diz: os açúcares que o cérebro produz quando meditamos são, no fundo, a célebre melatonina, a qual, segundo os pesquisadores, é o aminoácido indispensável à vida e ao bom funcionamento do cérebro. A melatonina, um dos açúcares, é uma substância fabricada pela glândula pineal, partindo de um aminoácido chamado triptofana. Os aminoácidos atuam como reguladores das atividades vitais do organismo e
comandam os nossos ciclos noturnos e diurnos de acordo com o sistema cósmico. A maior parte das doenças cerebrais derivam de desequilíbrios na forma de viver, dos quais o principal é a alimentação. A melhor forma de se evitar a doença é encontrar-se o ponto de equilíbrio físico, mental e espiritual, pois depois de contrair a doença, naturalmente já não há solução a não ser atenuá-la com medicamentos químicos ou futuramente com as tais próteses neuronais. A verdadeira prevenção reside, porém, numa forma serena de viver, com disciplina e uma alimentação natural, à base de frutas, vegetais e cereais. O principal objetivo da vida, digamos, monástica e do ensinamento do Buda é, principalmente, que o ser humano consiga, através de uma prática, simplificar a sua vida ao nível de desejos e de um regime diário mais frugal e simples de vida, o que vai ajudar a sua vida a aliviar o seu corpo e a conseguir, digamos, um estado mais saudável, não tão carregado, não sobrecarregado de alimentos e corrompido, digamos assim, ao nível da indulgência dos desejos físicos. O Buda, no seu ensinamento, digamos que a base do ensinamento do Buda são 4 nobres verdades, o que ele chamava as 4 nobres verdades, que são 4 categorias, em que a primeira nobre verdade, ele diz que existe dukkha. Ora, mas isto quer dizer o quê? Ele, no fundo, o que ele estava a dizer é que existe parte da natureza humana, parte do corpo físico humano, um nível que é de muito fácil corrupção, ou seja, há tendências e emoções inferiores e que, no fundo, o próprio corpo um dia vai entra em decadência, ou seja, ele diz que a partir do momento que nós nascemos, já estamos, de certa forma, destinados a morrer. Portanto, e isso é uma coisa que todos nós sabemos. Depois, o que faz a diferença é a saúde que o ser humano, durante a sua vida, consegue ter ou consegue manter. A questão é, o ser humano muitas das vezes não consegue manter esse equilíbrio, por causa da primeira nova verdade que ele fala, por causa de dukkha, e por causa da segunda nova verdade, que é as causas desse sofrimento. Ou seja, dukkha dukkha é uma palavra pali, da linguagem pali, que quer dizer sofrimento, miséria, imperfeição, e que o homem, de certa forma, está sujeito na sua vida humana a esse defeito, a essas dificuldades na vida. Ora, se o ser humano não tem cuidado, cai nessas emoções mais inferiores, nos desejos, digamos, entra num ciclo de consumo de vida muito polarizado na sensação física. Ora, quanto mais o ser humano entra em indulgência física, das sensações físicas, mais o ser humano esquece o outro lado, que é o seu lado subtil, espiritual. Daí depois o Buda encoraja a dizer que existe uma causa para toda a corrupção humana, e na terceira nova verdade ele diz que é possível acabar com esses estados inferiores, é possível acabar com o sofrimento humano, é possível acabar com a corrupção humana. E a quarta nova verdade, ele demonstra e expõe precisamente como nos libertarmos desse sofrimento, como nos libertarmos desse nível de corrupção, como nos libertarmos do nível do sofrimento e das emoções inferiores. A quarta nobre verdade
é o que é conhecido em budismo como o nobre óctuplo caminho, ou seja, ele expõe esse caminho, no fundo é o caminho espiritual, através em 8 fatores ou 8 estágios, em que ele começa, os primeiros estágios, começa pelos estágios da moralidade, em que o ser humano começa-se, digamos, a interessar um pouco mais pela sua vida espiritual e mantém alguns preceitos, portanto, toma mais atenção, começa a tomar mais cuidado na sua vida, no sentido de levar uma vida mais, digamos, saudável, vida mais limpa, mais saudável, tanto ao nível físico como moral. Depois, os estágios intermediários têm o que é chamado de samadhi, e aí entra a meditação. E aí, portanto, o Buda depois expõe uma série de técnicas que, no fundo, não são muito complicadas. A meditação não é complicada. A meditação é algo que todos nós podemos fazer, tanto dentro como fora do mosteiro. Tanto eu como vós, todos nós podemos meditar à nossa maneira. Vocês, toda a gente, pode meditar, por exemplo, de manhã, quando mal acordam, podem se sentar na cama e meditar 5, 10 minutos. E não é uma coisa complicada, não é necessário grandes concentrações ou grandes técnicas. Portanto, esta é uma forma mais fácil de encarar a meditação, porque muita gente, muitas vezes pergunta: eu quero meditar, mas eu não sei como meditar. É fácil. A pessoa só tem que se sentar numa posição confortável, pode pôr as mãos juntas, cruzar as pernas de uma forma confortável e simplesmente pode fechar os olhos, acalmar e estar ali 5, 10, 15 minutos. E mesmo que não tenha pensamentos nenhuns, isso até é bom, porque é precisamente através desse silêncio, é através dessa calma interior que nós vamos contactar com o nosso centro de luz, com o nosso ser interior, com o tal potencial que tanto Buda e até Jesus nos encorajaram a encontrar dentro do nosso templo, que é o nosso corpo. Esses estágios, digamos, os últimos fatores desse caminho de prática que o Buda encoraja, depois requer um esforço, uma dedicação na prática. E aí entra a disciplina. Temos que ter uma disciplina na nossa vida diária para que nós nos conseguimos manter a praticar todos os dias. Falando pessoalmente, na minha vida monástica, para mim, essa é provavelmente a minha razão número 1 que me faz estar no mosteiro, para treinar-me a mim próprio de forma a conseguir manter uma disciplina diária, que eu deixo de ficar dependente de situações ou de circunstâncias exteriores. Ou seja, o objetivo principal é o ser humano tornar-se independente espiritualmente e caminhar por si próprio nesse caminho espiritual e ter os seus próprios recursos interiores. O que acontece muitas vezes no mundo hoje é que as pessoas perdem-se. É muito fácil no mundo hoje, digamos, no mundo consumista, na confusão que hoje existe na nossa sociedade e na nossa civilização, perdermos-nos completamente por entre os atrativos e a confusão que existe. E isso dificulta-nos, precisamente, o interiorizar-nos. Para esse interiorizar é preciso uma disciplina. Este, no fundo, foi o grande encorajamento do Buda. Foi precisamente nós conseguimos praticar
para depois alcançarmos estados maiores de inteligência. Agora, em relação às doenças emocionais, em relação, portanto, a todos os complexos mentais que mais tarde provocam tensões e repressões emocionais que depois também vão provocar doença, esta prática ajuda muito porque vai promover uma fortaleza interior e uma capacidade de inteligência em que a pessoa por si própria vai conseguir enfrentar todos os problemas e vai conseguir compreender muito melhor os problemas da sua vida. Muitas das vezes nós sofremos e nós não compreendemos o que está a passar na nossa vida porque nós não conseguimos ter a capacidade de compreender porque é que as coisas estão a acontecer desta forma. A meditação ajuda-nos a alcançar estados de iluminação e de compreensão superiores. E nesse aspecto ajuda também a dissolver e a processar mais rapidamente tensões interiores, emoções reprimidas que inclusivamente até podem provocar cânceres. Isso já é provado cientificamente, que muitas emoções reprimidas podem provocar precisamente as doenças. Eu não sei se querem fazer alguma pergunta. Muito obrigada, Venerável Dânico. O Venerável traz para a gente os princípios budistas, que a partir das 4 9 verdades, traz toda uma linha de vida e uma possibilidade de superar o que ele chama das sensações físicas, não? E da vida frugal, levando a uma potencialidade de saúde um pouco distinta de não adoecer simplesmente. Então, assim, uma perspectiva bastante interessante e que, enfim, nos suscita a dialogar mais do que a ouvir, né? E, claro, eu acabei tirando a palavra do Guilherme. Fazer algum comentário sobre isso, me desculpe. Eu estava aqui preocupada de nortear as pessoas nessa discussão, não? E como é o estilo do monge, o diálogo é muito mais interessante do que só a palavra unilateral. Eu passo a palavra para o Guilherme para algum comentário que você queira fazer. O que eu teria a perguntar ontem é com relação à interpretação do nobre caminho óctuplo. Alguns autores apresentam os 8 elementos do caminho óctuplo como igualdade de importância, ou seja, não teria nenhuma prioridade entre os 8 elementos. Uma vez que se pratica um modo de vida correto, essa prática auxiliaria na palavra correta, na ação correta. Pensamento correto, ou adequado, né, auxilia a compreensão correta. Como é que é a interpretação do senhor ou da sua tradição nessa ordenação dos 8 elementos do caminho óctuplo? Portanto, a pergunta que faz refere-se aos 2 primeiros, que é o entendimento ou perspectiva correta e pensamento correto, se eles vêm antes ou depois. Isso, se existe alguma ordem de prioridade ou de importância entre os elementos do caminho óctuplo. Portanto, o principal no caminho que começa é, digamos que é a parte da moralidade e do interesse, da vontade humana. E aí às vezes é um pouco confuso nos estágios do óctuplo caminho, porque muitas das vezes o ensinamento é apresentado começando com aquilo que se chama Samadhi e Samasankappa. Mas
o resultado do óculo caminho também são estes mesmos dois primeiros fatores. E isto por vezes confunde, é um bocado paradoxo. É quase como dizer que o nosso interesse nasce, ou seja, o nosso interesse mais espiritual, por uma prática mais espiritual, nasce também ou começa por um certo entendimento e pensamento correto, que se não existir logo à partida, nós não vamos dar os passos iniciais. Mas, no fim, estes dois fatores, os primeiros, estão precisamente na categoria que se chama Panya, sabedoria. E a sabedoria acaba por ser o fruto, o grande fruto de todo o caminho espiritual, no fim. Portanto, estes dois fatores tanto podem aparecer no princípio como no fim. Eles são apresentados inicialmente. Mas é depois, através de uma disciplina, digamos, moral e ética, que, no fundo, o mais importante é que seja vivida com alegria e com uma vontade interior, um propósito interior, ou seja, não pode ser, nós não podemos chegar ao pé das pessoas e obrigar as pessoas a fazer. Portanto, não pode ser um bocado dogmático, se calhar como uma igreja fazia em tempos. Portanto, isso já está fora, de certo modo, fora de questão. Tem que partir da vontade interior. Por isso é que o Buda também dizia que o caminho espiritual tem doce, tem uma doçura que a pessoa a determinada altura começa a sentir, porque senão não valia a pena. As pessoas estão tão agarradas aos prazeres, digamos, exteriores do mundo cá fora, que muitas das vezes só sofrendo muito, muito, muito é que elas às vezes decidem enverdar por um caminho um pouco mais espiritual. Mas o que o Buda dizia é que nesse caminho espiritual, quando o ser humano desenvolve e pratica bem esse caminho, a determinada altura alcança estados de prazer tais que são 10, 20, 100 vezes maiores do que os prazeres pequenininhos da carne. Portanto, isso tem a ver com os chamados estados de Samadhi, que muitas pessoas já equivaleram, ou muitas das vezes falam equivalem, por exemplo, ao nível de um orgasmo, por exemplo. E é factual, portanto, são estados de tal interiorização, de tal intensidade de vivência, de paz e ao mesmo tempo de fogo interior, que por vários níveis a pessoa sente essas experiências. Pondo isto dentro do caminho, primeiro, a moral existe precisamente para nós nos estabelecermos nessa disciplina, e depois é essa disciplina que nos vai impelir e empurrar a aguentar na prática diária. A prática diária, por sua vez, interiormente vai dando os seus frutos, que são estados cada vez mais luminosos de encontro consigo próprio, de luz interior, prazer interior, mas um prazer que o Buda já chamava de prazer superior, não dependente dos sentidos físicos. Obrigado, Bhante. Então eu poderia concluir que, na verdade, cada elemento do caminho óculo tem uma certa ligação com os outros 7. Eu posso falar isso? Sim, exato. Digamos que, sim, há as 3 categorias principais do óculo do caminho, que são a categoria da sabedoria, a categoria da moralidade, ou da ética, e a categoria do Samadhi, que tem a ver com concentração e estados de absorção, digamos, de retiro interior. Mas primeiro, a categoria da sabedoria, portanto, pode vir primeiro
como no fim, mas estão todos interligados, digamos assim. Ou seja, quando a pessoa pratica, a pessoa automaticamente está a desenvolver o seu estado de pensamento correto, o seu potencial de compreensão das coisas. Daí advém a sabedoria. Então essa categoria de samadhi é que está diretamente ligada à prática de meditação. Sim, a meditação ajuda aí muito. Portanto, digamos, não é só a prática, mas é também a regra, ter uma vida por vontade própria. Nós conseguimos ajustar a nossa vida a um modo de vida mais simples. Por exemplo, exemplos básicos como não beber. Isto o Buda encorajava, não beber, não ingerir drogas, porque tudo isso vai embotar, vai modelar a mente, vai obscurecer a claridade mental da compreensão. Obrigado, Bhante. A gente agora vai passar o microfone, aguardando as perguntas. Boa tarde, Elizabeth. Eu gostaria, se você pudesse falar um pouquinho dessa tradição da floresta da Tailândia, que você disse, com relação... Eu vi que não deu tempo de acabar de ver o livrinho ainda, mas que você falasse um pouquinho das diferenças básicas, vamos dizer assim, do budismo da floresta da Tailândia, do Mahayana e do mais do anterior. Portanto, basicamente, depois do Buda, houve vários discípulos na Índia. Depois, vários séculos a seguir, houve uns 4 séculos a seguir, houve um concílio, que acho que foi o segundo concílio, em que houve um cisma, houve uma divisão, e parte dos discípulos, dos seguidores, seguiram para o sul e para o sudeste, ou seja, Sri Lanka, Tailândia, Camboja, Laos. O outro movimento depois evoluiu para o norte, para os Himalaias. O movimento que evoluiu para o norte vem a ser o Mahayana. Há também o budismo tibetano, ou seja, quando o movimento evolui para o norte, passa pelo Tibete. Ao passar pelo Tibete, aí congrega-se a tradição tibetana, Vajrayana, como se costuma dizer. Depois, houve outras linhas que seguiram para a China. Daí, portanto, todo este movimento do norte segue para a China, para a Coreia e para o Japão. Digamos, este é o ciclo Mahayana, chamado Grande Veículo. Este foi um nome posto pelos Mahayana, porque eles depois também chamaram o outro movimento do sul de Hinayana, o que aqueles do sul discordam, eles não concordam com este. Entretanto, é do movimento do sul, digamos, mais conservador e tradicional, mais fiel, digamos, à disciplina prática estrita que o Buda deixou, que vem a fruir a tradição da floresta na Tailândia. Ou seja, o movimento do sul é conhecido como Theravada. Theravada, que depois na Tailândia dá origem a 2 linhas principais. Uma chamada Mahanikaya e posteriormente outra que se chama Dhammayutta. Ora, são 2 linhas de Theravada dentro da Tailândia. A Mahanikaya os monges congregavam-se mais ao pé das vilas,
das pequenas cidades, aldeias, vilas, e tornou-se a determinada altura, de certa forma, uma vida muito cómoda. Os monges não saíam do mosteiro, ficavam ali à volta, sentados a estudar as escrituras. E enquanto o Dhammayutta foi uma linha que vem depois e, de certa forma, tornou-se mais austera. Houve um mestre da linha Dhammayutta, que é Ajahn Mun. Ele desenvolveu uma prática extremamente isolada de monasticismo na floresta, em que pouco contacto eles tinham com as populações locais. Mais tarde, dentro do movimento Mahayana, do movimento Mahanikaya, aparece Ajahn Chah, que é outro mestre. E houve uma altura em que eles os dois se encontraram. E o Ajahn Chah é quem vem a dar, digamos, uma vida mais popular à tradição da floresta iniciada por Ajahn Mun. Ou seja, ele conseguiu conciliar um monasticismo mais de vila com a austeridade da floresta. Conciliou esse movimento dessa forma. E é nessa tradição que eu estou agora e que pertence ao mosteiro lá da Inglaterra. Eu não sei se isto responde. Mais alguma pergunta? Boa tarde. Meu nome é Rodolfo. O budismo é uma religião muito cercada de fantasia para o Ocidente. Aliás, tudo que é do Oriente é normalmente cercado de fantasia para nós ocidentais. Agora, indiscutivelmente, existe uma essência no budismo que é de uma racionalidade muito profunda. Eu me refiro a duas coisas bem distintas: o aspecto puro da filosofia e o aspecto exterior, como as pessoas que a praticam se apresentam. Então, seria mais ou menos a liturgia da religião e o que tem por trás daquela religião. Como é que o budismo hoje, quer dizer, no seu caso específico, vocês estão na Inglaterra, não é isso? E estão agora fazendo um intercâmbio com a sociedade budista, da qual eu participo também. Mas qual é a linha, a estratégia, vamos dizer, se é que esse termo pode ser utilizado, para poder trazer para o ocidental esse conceito puro? Porque há uma natural reação do ocidental a essa parte superficial do budismo, pelo não entendimento, há uma reação natural. Então o budista, principalmente o monge budista, é visto como uma coisa estranha, um ser estranho que abdicou de tudo. Imagina para o ocidental que gosta de tomar um vinho, gosta de tomar uma cerveja, alguém que diz que, olha, você não deve beber absolutamente nada. É uma coisa difícil. E qual é a estratégia? Qual é a ideia? Qual é em termos de tentativa de ajudar os ocidentais a captarem esse princípio básico, essa parte bem interior do budismo? Digamos que a abordagem, digamos, do monge, ou a apresentação, é mais através do exemplo. Não há nenhum elemento de conversão no budismo.
E, por outro lado, na realidade, a prática budista não tem nada de fantasia. É muito prática. Aliás, a tradição geral budista, que consideram, portanto, o ensinamento do Buda, normalmente é considerada pragmática. Pragmática no sentido que é muito prática. Portanto, o elemento mais essencial da prática budista é a prática e não a teórica. É a prática e não o dogma. Porque o Buda dizia, só há uma forma de você compreender as verdades, é por dentro de si próprio. Se você não desenvolve a sua inteligência interior, você, por mais que leia, por mais que ouça das outras pessoas, não chega lá. E nesse aspecto, o Buda afirmou muito veementemente que o mais importante é nós caminharmos pelos nossos pés e não dependermos tanto das circunstâncias exteriores ou de informação exterior. Ou seja, tudo o que vem de fora, livros, escritos, religiões, portanto, ele inclusivamente até encorajava a ultrapassar, a transcender a própria forma monástica. Ou seja, no fundo é como se eu dissesse, eu vivo não para o budismo, eu não estou a viver para o budismo, nem para defender o budismo. Eu estou na forma monástica para me desenvolver a mim próprio, para expandir o meu potencial de consciência e de inteligência e para alcançar níveis que na terminologia ocidental se poderá considerar de níveis divinos interiores. Mas é um contacto direto, é uma experiência direta, em vez de ser indireta. A forma como nós, monges, digamos, nos apresentamos, aquilo que o Senhor disse, que há ainda uma certa fantasia, é verdade, porque é uma realidade que a tradição budista está ainda nos seus primeiros passos. Portanto, a vir para o Ocidente, portanto, gradualmente, portanto, as pessoas ainda não há, de facto, esse conhecimento. E ainda o monge budista ainda é visto assim um bocado, de facto, às vezes como um bocado estranho, uma coisa misteriosa. A forma como, na nossa tradição, nós podemos inspirar as pessoas, não há nenhuma imposição. Portanto, nós não temos, a nossa tradição não tem um vínculo missionário. Portanto, nós não vimos para fora do mosteiro a propagar. Nós ficamos mais dentro, digamos, do nosso ciclo monástico. Depois o que há é grupos leigos, pessoas leigas que se interessam e que apoiam, porque de certa forma as comunidades vivem dependentes a comunidade monástica vive dependente das comunidades leigas. E nessa interação há muitas pessoas que ganham interesse e que elas próprias, portanto, propagam também. Quando há o contacto entre o monástico e a pessoa que está interessada em saber mais, então aí nós partilhamos a nossa própria prática, ou o que é que normalmente no nosso regime diário, em termos de vida ou de técnicas, o que é que o ser humano pode fazer? Como é que nós, como seres humanos, podemos alinhar e purificar a nossa vida de uma forma prática para chegar a estados de consciência maior. Não sei se respondi.